Às vésperas de completar 30 anos, a Constituição Cidadã de 1988 é criticada por um grupo que apoia o parlamentarismo e o federalismo no Brasil. No dia de Tiradentes, houve uma reunião em frente ao obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, para discutir os problemas do conjunto de leis e propor mudanças por meio de uma agenda ética. Elaborada, entre outras pessoas, pelo jurista Modesto Carvalhosa, que recentemente protocolou o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a cartilha propõe o parlamentarismo como sistema de governo. Para o organizador do ato, o consultor hoteleiro José Ernesto Marino Neto, esse formato seria mais adequado às necessidades do país. O parlamentarismo é um sistema que sempre exige uma maioria. O que aconteceu com o governo Dilma e com outros governos que tiveram popularidade muito baixa? Você não tinha um governo que representasse a maioria. No sistema parlamentarista, quando não há mais uma maioria no governo, o gabinete se dissolve. Aí os parlamentares são obrigados a se compor novamente e, através da criação de uma nova maioria, o país segue adiante. José Ernesto também defende o federalismo como sistema político, tendo em vista as extensões continentais do país. Para o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Elton Nogueira de Fenthaler Júnior, o formato ajudaria a enfrentar os problemas do país. A federação no Estado, numa nação, num país como o Brasil, que é um país gigantesco, é uma forma de governar e uma forma, inclusive, de refrescar e de gerar novas lideranças. Agora, a tendência que se verificou nos últimos anos é de uma unidade unificadora de poder que não interessa às diversidades regionais do povo brasileiro. José Elton de Fenthaler acredita que, junto ao federalismo, o país precisaria de efetividade nas reformas política e tributária para mudar de fato a situação brasileira. A agenda ética prevê ainda o fim do foro privilegiado, candidaturas independentes e a tipificação de corrupção como crime hediondo. Professor Vila, o senhor sempre fala em mudança na Constituição, o senhor tem um livro que fala sobre as constituições brasileiras. E será que prospera? Pelo menos começando com a pressão da sociedade, talvez, né? Bem, isso tem vindo da sociedade. O poder não se reforma desde a época do Giordano Bruno, que já disse isso, e faz algum tempo. Agora, e principalmente essa estrutura, que é uma estrutura carcomida, corrompida, petrificada, e que milhares e milhares de poderosos ganham com essa estrutura de corrupção. Porque, volto a dizer, se a corrupção fosse um negócio simplesmente entre corrupto e corruptor, tinha muito ela está extinta. Há uma indústria de corrupção que gente poderosa, né, que anda de jatinho, carro blindado, que fala em defender liberdades individuais, são corruptos, tais quais aqueles que aparecem aí no noticiário tal. Então é uma questão, esse é o fulcro da questão, porque a Constituição é a base da organização do Estado. Essa é a grande questão. Agora, como construir, primeiro, uma Assembleia Nacional Constituinte, que é um momento de ruptura, né? Evidentemente, você não constrói uma Assembleia Nacional Constituinte dando uma ideia de continuidade, isso é o óbvio lulante, né? Como daí construir uma Constituição, como eleger os constituintes, qual é a forma de organização do Estado, né? Foi falado em federalismo. No Brasil, o federalismo é uma tragédia. Transferir poder da autoridade central para a autoridade local é fortalecer o coronelismo. E o coronelismo ele vai mudando ao longo do tempo. O Bolsa Família foi um dos maiores instrumentos do coronelismo hoje. Se você percorre, basta consultar, e eu consulto o site do Ministério do Desenvolvimento Social, lá você encontra uma informação, por exemplo, do Bolsa Família. Se você entra na cidade e vê quem é que controla o cadastro, é a prima do prefeito, a mulher do prefeito, o tio do prefeito, o sobrinho, o filho. Em suma, você tem uma estrutura que o coronelismo vai se modernizando, mas a essência da anticidadania representada pelo poder do coronel continua. Tende a acabar com o federalismo. O federalismo, ele foi para o Brasil uma enorme tragédia. Essa discussão que eu estou falando, ela está presente desde a República Velha. Se vocês olharem um pensador autoritário, mais reformista, mais autoritário, provavelmente o mais influente do século XX brasileiro, que é Oliveira Viana, no livro Idealismo da Constituição, isso está lá. É uma crítica que ele faz à Constituição de 1891. Eu me refiro à primeira edição do livro, não à segunda, porque na segunda ele enfia conceitos lá dos anos 30 que não tem nada a ver e tal. Mas essa é a questão central. Precisamos ter uma nova Constituição. Com essa não dá. Não é possível nós constatarmos que o Brasil é o país mais corrupto do mundo ocidental e dizer que as instituições funcionam. Porque se elas funcionassem, é um pressuposto básico, você não teria corrupção e não teria
o resto do que significa a desmoralização das instituições. Isso é chave. Agora, como construí-la? Aí é que é o desafio, é o nó górdio. Volto a dizer, o Congresso de 7 de outubro, que vai ser eleito, vai ser quase igual esse. Não pensem que a crise política vai ser solucionada pela eleição. Não será. Ela vai se manter ou ficar mais grave. A grande questão é essa. Então, tente-se ter uma nova Constituição. Como? A França teve uma em 58 que rompeu um impasse que ela tinha da Quarta República Francesa e construiu a Quinta República. Não sei se o processo francês se repetirá aqui. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Na verdade, não sei o que vai acontecer no segundo seguinte. É o que eu estou falando, isso eu não sei. Nós temos um terreno da incerteza. Agora, com essa estrutura que está aí, com esses candidatos, com essa estrutura federal, não dá. Temos de mudar radicalmente ou seremos eternamente aquele país que um dia poderá ser um grande país, só poderá ser e nunca será.